classe, né? Que essa classe ela tem o objetivo de trabalhar o discipulado. São aulas e estudos que nos levam ao despertamento para o discipulado. O discipulado ele é parte da igreja, né? Sempre foi, também para nós, metodistas, né? Uma ênfase primordial e necessária na vida da igreja. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema aqui dentro do discipulado. Amém? Para começar, qual é a hora para nós agradecer a Deus e colocando esse tempo diante do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e principalmente nós te alegramos, ó Pai, porque esta igreja, que existe há 133 anos, também tem preservado e valorizado a escola dominical. Nós, infelizmente, temos notícias, ó Pai, de muitas igrejas metodistas que têm deixado esse trabalho de lado, Senhor, e não é nossa intenção aqui julgar ninguém, mas nós queremos clamar, Senhor, pela escola dominical, por essa agência de educação cristã, Pai, que ensina desde as crianças mais novinhas, Senhor, até nós, particularmente a mim, Senhor, que já vou pela idade afora, Senhor, e eu te agradeço, Pai, pela escola dominical, por tudo que ela representou, particularmente na minha vida, Senhor, por tudo que ela foi na minha formação pessoal e inclusive profissional, Senhor. E agora, Pai, eu coloco diante de Ti este momento de estudo, Pai, coloco diante de Ti a nossa professora, aquela pessoa, Pai, que aceita o desafio de estar à frente e que Tu, ó Pai, prepares o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que Tu já colocaste no coração dela. Assim nós oramos, te pedimos uma bênção também sobre o Marco, Pai, que hoje não está conosco, mas que também tem sido um mestre excelente na nossa vida. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, a gente vai trabalhar um pouco hoje, como já estava dizendo, dentro do parâmetro discipulado, né? Porque essa classe ela tem sido muito produtiva na nossa vida. Eu falo por mim, porque a gente também precisa sentar para aprender. E quando a gente tem essas aulas aqui, as últimas, né, que foram um embasamento bíblico, né, de aprofundar na Bíblia, porque a gente que está lidando com discipulado vai, né, porque a gente crê que muitas outras células e grupos vão ser abertos em nome de Jesus. Então, o discipulado é isso, é você estar disposto a ser discípulo, né, porque discipulado vem de ser discípulo, e ser discípulo é você tem um professor, né, e o nosso mestre é Jesus. Então, ser discípulo é se colocar à disposição para aprender com Jesus. E a partir daí, então, eu também vou me colocar ali à disposição para discipular alguém, né? Para falar de Jesus, para colocar. A gente tem trabalhado em alguns momentos aqui também, até dentro daquela revista da família, porque a gente sempre bate nisso, né? O discipulado acontece dentro da nossa casa. É onde o eu, o Valério, a Gi, a Rosane, o Vavá, o Beto, né, vai abrir a sua casa para discipular alguém, para falar de Jesus para alguém. Então hoje a gente vai entrar num tema que, dentro do discipulado, a gente vai falar um pouco sobre gerando discípulos, né? Porque a ênfase do discipulado esse é o embasamento, né? Como discípulo e discípula de Cristo, eu me coloco à disposição para gerar mais discípulos, não é isso?
discípulos, né? Para viver essa essência da caminhada da igreja, né? E a gente vai ler um texto bíblico e depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse texto bíblico, mas eu quero ir conversando aqui, aí eu sempre gosto de abrir também, às vezes para a gente conversar um pouco, dialogar um pouco, né? A gente aprender junto. Então, Mateus 28, Mateus 28, 16 a 20. Mateus capítulo 28, 16, o grande posicionamento. Eu chamo de aula inaugural. A aula inaugural, a aula principal, né, que Jesus deu ali, a escola dominical. A escola dominical de Jesus com os seus discípulos ali, né? E essa aula eles tiveram que colocar na prática. Tanto é que até hoje a gente está aqui como igreja, com 133 anos de missão, outras aí com mais anos de vida, né? Outras com um pouco menos, mas estamos aqui como igreja, né? Porque os discípulos, eles foram nessa aula, eles não faltaram nessa aula, e eles colocaram em prática na vida deles a aula, né? E assim é a escola dominical. A escola dominical a gente vem, a gente aprende, né? A gente estuda junto, às vezes vai ter um momento que às vezes a gente também não sabe, você vai ter que pesquisar, você vai ter que trazer depois, né? Mas é um aprendizado para quê? Para a gente colocar isso na prática da nossa vida cristã. Né? Então vamos ler esse texto, em Mateus 28. Eu vou ler o primeiro versículo e vamos aleatório, né? Até terminar aí esse capítulo. Amém? Mateus 28, 16. O verso 16 diz assim: a grande comissão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. O texto é Mateus 28, 16 a 20. Interessante que foi exatamente o refrão do hino que nós cantamos, né? Foi o hino Todo o primeiro poder o hino. Pai me deu, e depois anunciar o Evangelho. E eis convosco sempre. Até o hino, os nossos hinos, na verdade, são bonitos porque ele tem. De Bíblia. edificação, né? São Bíblia cantada. Exatamente. Né? E é também um desafio para a gente. Porque essa aula de hoje, ela vem nesse sentido, a começar em mim, em nós. É um desafio a nós. E realmente, como a Né já disse, essa aula que Jesus deu é uma aula que a gente precisa replicar. Né? E ele comissionou os discípulos. Comissionar é dar uma incumbência. Né? É dar uma missão. É dar um direcionamento. Né? E é interessante aqui que ele fala, né? Portanto, vão, né? Ou em outras traduções, ide, né? E O fazer. verbo no imperativo. Isso. Ide e fazer. O verbo está no imperativo, quer dizer, na ordenança. É você entender que você tem um chamado, você tem. Eu até vejo esse texto como um processo que a gente vai falar depois, a gente vai até adiantando, né? Mas primeiro é um encontro nosso, onde nós tivemos, cada um de nós, né? Nós tivemos um encontro com Jesus. Então a primeira é você vem, né? Você vai até Jesus, você teve a chance de ser encontrado, de ser alcançado pela graça. Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí Jesus começa a fazer a obra dele, né, de restauração, de libertação, de mudança, de graça sobre nós.
E a partir daí, então, e assim foi com os discípulos. E cada um deles tinha a sua missão, o seu trabalho, digamos, na sua particularidade. Um era pescador, outro cobrador de imposto, outro, né, tinha lá sua outra função. E eles foram chamados, eles entenderam ali o propósito de Jesus na vida deles e então se tornaram os discípulos, né? E a partir daí é a nossa também. Uma vez me encontro com Jesus, aí então eu passo a ser discípulo. E aí é a hora que eu vou viver esse comissionamento, essa ênfase, né, missionária que Jesus deixou para nós. Porque Jesus é só para a nossa vida, né? Eu estou bem com Jesus, eu estou renovado, eu estou curado, eu estou aqui na igreja, eu estou caminhando com Ele. Mas quanto à minha volta, às vezes à minha direita, lá no meu bairro, lá na minha rua, né, ainda precisa ser alcançado pela graça de Deus. E aí é a missão nossa, né? Jesus poderia ter dado essa missão, talvez para os anjos. Ele, o próprio Deus, ele tem o poder, né, de com o toque dele, com a palavra só dele, que é ele quem faz, porque nós não somos. Só. Né? Mas ele deixou a nós, ele deixou aos discípulos e assim deixou a nós hoje a igreja, né? Como igreja vocês têm uma missão. Eu acho interessante, pastora, que a gente entenda uma coisa que parece tão banal, né? Mas às vezes eu acho assim, quando ele chamou aqueles homens, eles eram homens comuns do povo, até pessoas por exemplo, Mateus era um cara estudado, né, coletor de impostos, e apesar de ser uma pessoa assim, que o pessoal não gostava dele, porque estava cobrando imposto dos próprios, né, do imposto dos romanos, dos próprios judeus, mas como ele, enfim. Outros eram pessoas rudes, né, mais rudes do que Pedro. Então, quando Jesus chamou, eles não teve assim um passe de mágica e eles já ficaram. Porque às vezes a gente tende, eu estou falando isso, a ver as pessoas da Bíblia como umas pessoas mistificadas, quase santas, né? Então, Pedro, o apóstolo, né, André, eles eram pessoas rudes, comuns, e óbvio que eles foram crescendo, mas o que eu queria dizer, eles não esperaram, Jesus não esperou eles ficarem assim, muito bons para começar, não, Jesus disse vai, ou como a gente diz, o caminho se faz no caminhar, a missão se faz no caminhar, porque muitas vezes a gente ouve na igreja, a pessoa fala assim, eu não estou preparado. Vamos fazer isso. Não, eu ainda estou me preparando. Eu respeito a maneira de cada um, a gente tem que entender. Mas eu acho que a gente tem que entender que Jesus vai fazendo a obra aos poucos. Porque hoje mesmo, mais uma vez eu vou lembrar o Frank, ele acabou de, né, ele falar, eu ainda preciso ser mudado. E eu também, né? Todos nós temos que caminhar. E os discípulos também eram assim. Eles iam aprendendo. Eu não sei se eu estou com isso muito vivo, porque eu acabei de assistir as 2 temporadas daquela série The Chosen. Assistam, que realmente apresenta assim, essa parte dos apóstolos de uma maneira com muita humanidade, né? Então tem no YouTube. Detalhamentos bíblicos, né? Tem detalhamento bíblico, mas eles têm muita humanidade. Você vê assim, o próprio Jesus, né? Homem e Deus, muitas vezes, né? Aquilo ali, porque a gente só vê assim aquela coisa, né? Mas não é. Então eu não sei se isso está muito vivo para mim, que eu tenho sentido isso, que às vezes a gente tem que melhorar, mas a gente vai melhorando e vai fazendo, né? E vai buscando. Eu não estou preparado, né? Nós tivemos essa situação no nosso discipulado, um dia desses, né, Sandra? Nós temos um discipulado sênior, né? Com uma maneira inteligente e elegante de falar das mulheres mais velhas, né? Das over 60, chamamos de grupo sênior, online, para poder
facilitar, e a gente foi dividindo as tarefas e um dia uma delas disse assim, não, eu não estou preparada para fazer isso. Aí nós falamos para ela, não, se não for aqui que você vai fazer, você não vai se preparar nunca. E conversamos, estimulamos, e ela fez, e fez muito bem. Foi bem, quer dizer, então, a questão do discipulado, ela tem que ver essa questão, que você caminha e cresce e aprende e erra também, não é só acerto, a gente também erra, faz besteira de vez em quando, né? Tem que ter a humildade de dizer, não, esse caminho não deu certo, mas a gente não pode ficar esperando. Imagina se Pedro fosse esperar ele ficar pronto, né? Quanta coisa depois, quanto Pedro foi importante para a coisa, né? E quando eu assisto esse Chosen, eu fico olhando assim, não os personagens em si, mas fico pensando como esses homens e mulheres, que tinha mulher também, foram importantes, porque sem eles nós não estaríamos hoje aqui, né? Até mesmo quando a gente olha. Vou concordar em parte com a senhora pelo seguinte, que no tempo dos discípulos eles não tinham nada escrito, eles estavam aprendendo de outro mestre, né? E nós temos hoje tudo escrito. Então dá melhor ainda. Exatamente, mas é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Quando assim eu já vi muitas pessoas, até na boa intenção que está pregando sobre confiança, o ônibus ou no trem, eu não concordo muito, porque acho que você tem que ir sendo a pessoa quer ouvir ou não, mas eu já vi barbaridades que as pessoas falam da Bíblia que não existe na Bíblia, por não estar preparado. Então acho que aí você acaba não fazendo serviço, você está fazendo um desserviço quando você está. Aí tem que se fazer uma ressalva, né? Tem que fazer uma ressalva. Agora, se você estiver no Espírito, o Espírito não deixa falar besteira. Agora, quando você vai pela sua própria vaidade, intelectualidade, ou vamos no português mais claro, na sua própria burrice, aí você fala assim. Porque aí você vai na sua humanidade. Exatamente. Porque Você se Deus, aí se acho que você nesse sentido pedir, que a pessoa tem que estar preparada. não, você tem que se revestir, foi o que a pastora pregou hoje, né? Tem que se revestir no Espírito, para que o Espírito tome conta. E aí entra a questão que o discípulo, né, quando ele está dizendo, os discípulos, eles tinham um mestre, eles tinham Jesus. E Jesus deixou para nós o que? A palavra. Então, nós precisamos, né, revestidos pelo Espírito, nós precisamos, né, entender que Jesus nos comissiona, mas nós vamos falar a palavra. Você levar a palavra. Se você tiver com a palavra, você não vai falar por você. Você vai falar aquilo que é de Deus, porque a palavra é o verbo, né? A palavra é Cristo, é Ele que liberta. Então, realmente, por isso que é a questão do discipulado, a gente sempre trabalha a questão assim, hoje, como o Fernando falou, nós temos a regra de fé. Ela está aqui, é a Bíblia, hoje está escrito. Então, comissionados por Jesus, eu sou chamado. Aí, como a gente está dizendo aqui, os discípulos, quando eles receberam o comissionamento, eles se colocaram o quê? À disposição. Eis-me aqui. Mas aqui Jesus ele vai dizer que, mais para o final, ele diz para eles lembrarem, né, de ensinar a todos a guardar, né, aquilo que ele tem ordenado, ou seja, a guardar a palavra. Então os discípulos não iam pregar qualquer coisa, né? Não iam pregar uma questão secular, eles iam pregar a palavra. E assim somos nós. Hoje, nesse processo de discipular, de gerar discípulos, nós vamos falar de Cristo, nós vamos falar da palavra, vamos falar de Jesus. E aqui no final ele vai dizer, para eles lembrar também, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do Então você século. vê que logo que ele começa o chamado, o ministério dele, uma das primeiras coisas que ele faz é o Sermão do Monte, Sim. onde ele reúne, né, um conjunto de ensinamentos que, aliás, o Marcos sempre faz, começar a ler a Bíblia, começa a ler do Sermão do Monte. Porque é um resumo. É um resumo de tudo. Ele já sente essa necessidade de falar, ó, para que não vão falar besteira quando não estiver por perto, né? Então, olha, aí ele faz o Sermão do Monte. Sigam, né? O direcionamento. Então, hoje, Jesus, para nós, é
nosso leme, né? Ele é a direção e ele se revela a nós hoje na palavra. E nós vamos, né? Não por nós, mas nós vamos sim como missionários. Eu coloco à disposição para ir lá no grupo, no discipulado, no outro grupo, né? No meu dia a dia, porque aonde eu estou eu faço o discipulado, né? No trabalho, na escola, na rua, né? Então o chamado é esse, mas nós não vamos por nós, porque foi dado a nós a essência da igreja, que é o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até o fim da terra. Então nós não vamos só. Eu estou com vocês. Então o Espírito Santo veio. É outra coisa, né? Vocês vão, mas eu estarei com vocês. Porque a partir do momento que Jesus ele é levado ao céu, ele cumpriu aqui a sua missão, ele deixou a missão para a igreja, que é a nossa. Se hoje a igreja está aqui com esse tanto tempo de missão e vai continuar em nome de Jesus, é pela fé, é pelo legado, é pela vivência da palavra e pelo Espírito Santo, que é dado a nós, que é o encorajador, que é o motivador, que é aquele que não nos deixa, que convence a gente do pecado, que não nos deixa falar coisas que não é de Deus. Porque nós que somos de Deus, aí é a diferença. Quando Jesus ele é parte de nós, até mesmo quando a gente derrapa e você fala alguma coisa, falou, pai, o Espírito Santo já te convence ali, eita, saiu fora. Mas vai lá, conserta, acerta, perdoa, resolve, para não ficarmos fora dos propósitos do Senhor. E o discipulado, como a gente está dizendo aqui, ele tem esse princípio da gente gerar discípulo. Uma vez discípulo, eu preciso entender isso, é gerar discípulo. O discipulado ele faz parte da nossa vida, nesse sentido da consolidação, porque a gente entende, é importante isso, quando se reúne nos grupos, de você como igreja, como corpo de Cristo, você se fortalecer, você orar um pelo outro, você estudar a Bíblia, você aprender da Bíblia, você se pautar na Bíblia, na palavra, que é o direcionamento para nós. Mas no discipulado também eu preciso me importar com aquele que ainda não conhece Jesus. Porque uma vez Jesus, a nossa missão é essa, eu preciso estar em comunhão, junto. À frente eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, mas entendermos isso. Eu preciso me colocar na disposição, como os discípulos se colocaram, cada um deles se colocou na imperfeição, na fragilidade. Quantas vezes Pedrão explodia lá, e às vezes os demais também, às vezes agiam ali de alguma forma, porque a humanidade, assim somos nós, a gente também não é perfeito, porque se dissermos que somos, já pecamos. Mas a cada dia o discípulo de Jesus, ele vai crescendo um grauzinho a mais. Você vai procurando se aperfeiçoar, A nossa maturidade cristã que vai sendo lapidada ali cada dia. Então, como discípulo, para nós hoje é pensar nisso, é um chamado a nós. Nós cremos que Deus quer esse embasamento para nós, é de gerar, de a gente começar a entender o discipulado como algo mais evangelizador, onde eu vou me preocupar com aquele que ainda precisa da graça de Deus. E quantos? Quantos talvez ali à nossa volta, a gente para conversar com alguém, são pessoas que estão sofridas, pessoas que estão desesperadas. E essa é a missão, A gente, o grupo do discipulado, mas ele vai começar a pensar, não, tem pessoas que eu posso colocar mais lá no grupo, como é que é a sênior, Sênior. Tem mais gente que eu vou pôr lá, gente que não conhece Jesus. Há o grupo lá que vai abrir futuramente outros que já estão, A gente está em comunhão, mas ao mesmo tempo eu preciso pensar
que eu preciso levar mais um, mais 2, 3, 5, 10 para Jesus. Não foi o que Jesus fez? Né? E ele me ensinou isso aos discípulos, e os discípulos não vão lá, né? No momento mais adiante, quando eles começaram a pregar após a descida do Espírito Santo, e os discípulos ali foram tomados e encorajados pelo poder de Deus, na pregação de Pedro, né? Ali mais de 3.000 pessoas convertidas, e pessoas que não eram da caminhada, mas ali elas começaram, né? E lá quando a gente vai nas casas de Paulo, a gente vê Lídia que foi alcançada, e Lídia abre a sua casa, e Priscila e Áquila, né? E vai, a igreja ela vai ali se estabelecendo, e a igreja que chegou até nós hoje. Porque lá atrás pessoas evangelizaram e se importaram e se abriram, né? Não ficaram com Jesus ali, tipo, ele é meu, né? E trancou, né? Jesus, eu estou bem, né? Louvado seja Deus, está tudo perfeito na minha vida, mas tem pessoas à nossa volta. Houve um gesto de obediência primeiro, né, pastor? Porque o versículo 16 fala: seguiram os 11 discípulos para Galiléia. Por quê? Porque Jesus lá um pouquinho mais atrás, em Mateus 26, 32, tinha dado essa ordem, né? Após a minha ressurreição, vocês vão para Galiléia. Jesus não disse o que ia acontecer, só falou isso para eles. Então, a primeira coisa que eu acho que começa o discipulado é um ato de obediência. Sim. Né? A obediência, que é o que nós entendemos hoje. Porque se a gente está aqui, se a gente é igreja, é porque nós obedecemos. É porque nós também temos ouvido Jesus, né? Vá para Galiléia. E a Galiléia hoje, para nós, uma simbologia, é a presença, né? Vá para a minha presença, vá para a igreja, vá buscar, vá se renovar, né? E ali, então, aceite, entenda a missão que é dada, né? O comissionamento que é dado a nós. E vivamos isso, né? Esse é o nosso princípio da fé, né? Que nós pregamos, né? Que nós levamos o amor de Deus, né? Para as pessoas. Então é para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Nesse dia, nessa aula, em cima desse texto, nesse comissionamento que eu e você nós temos, e cremos sim, nós entendemos que um dia ouvimos a voz do Senhor e estamos aqui em obediência, em fé, porque nós queremos ser e continuar sendo discípulos e discípulas de Cristo, em nome de Jesus. E para propagar, né, esse evangelho. O evangelho é um anúncio, né, do que? Das boas novas de salvação, de libertação, de graça, né? Mas pensarmos nisso, o discipulado ele é parte da missão, né? O discipulado é parte da igreja. O discipulado é parte da nossa vida cristã. E o discipulado o significado é isso, é a reunião, né, de discípulos, de alunos, ou aqueles que seguiam Jesus. Então, o discipulado é ser aluno de Cristo, é aprender com Jesus e fazer como Jesus. E eu queria ler um pedacinho desse livro aqui que a gente tem, Transição, é de um pastor que trabalha com discipulado. E um dos encontros que a gente teve, pastoral, aí, de discipulado, ele ministrou, ele deixou para nós, o passo a passo, né, para o discipulado, para células, para grupos, né. E tem uma parte aqui que ele fala, que eu achei muito interessante para nós, quando a gente está falando aqui a respeito disso, né. Esse discipulado que somos chamados e comissionados para gerar vidas, né, para gerar discípulos, para acrescentar mais um no reino, né, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler esse pedacinho que ele fala aqui, é o pastor Wagner Carvalho. Ele fala assim: há cerca de 2000 anos, Jesus observou as multidões aflitas, cansadas e perdidas, como ovelhas sem pastor, e se compadeceu delas. Dirigindo-se aos seus discípulos, ele fez uma declaração muito forte: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para
a colheita. Se naquela época já era tempo de colheita, podemos imaginar que hoje, nesse momento tão dramático da história, os campos estejam mais do que prontos para a ceifa. Esta é a grande missão da igreja, fazer a colheita. Em outras palavras, levar o evangelho a todas as pessoas, enquanto ainda há tempo. Transformá-las em discípulos de Jesus e prepará-las para também fazerem discípulos. Às vezes fico imaginando que, se já vemos tanta coisa bonita na igreja, mesmo com tão poucos se engajando para valer na missão, como seria se cada membro se tornasse um discípulo ativo e frutífero do Senhor Jesus, em vez de um simples espectador? Infelizmente, muitas igrejas têm perdido a colheita. Não porque não se importem com o destino eterno das multidões, mas porque não tem trabalhadores para a colheita. Então, o tempo da colheita, né? E os campos, né? Se a gente abrir aqui um pouco, o que a gente entende pelos campos? O que para você hoje é o campo missionário na sua vida? Será que é a célula de sênior, né? Às vezes a escola, é lá onde eu trabalho? Para nós, né? Família. Família estendida. Acho que O verdadeiro discipulado começa em casa, né? sim. Quando ele espelhou em volta, todo lugar é lugar. Sim. Mas aí tem específico para você. Não, sim, mas ele quando ele fala assim, olha, volta. Olhar em volta, Todo sim. lugar é lugar. Não, todo lugar é colheita para fazer, né? Sem dúvida. Mas Deus, Jesus também era muito organizado, né? Ele dava missão para cada um. A Rosane já entendeu o chamado dela na casa dela primeiro. E tá certo. Você tem filhos pequenos, filhos adolescentes, tem seu marido, tem uma série. Tá certo, eu entendo que é isso mesmo, né? E cada um tem o seu. Vamos lá? Mas a questão é isso que Deus quer nos levar a pensar nesse dia aqui, falando do discipulado. É isso, é levar Jesus, é gerar vidas para o reino. Eu costumo dizer que exato, um bom dia com Jesus faz toda a diferença. Quantos às vezes estão lá tão caídos naquele dia, tão enfraquecidos, que uma palavra com o Espírito Santo, com o E eu acho que também o direcionamento. cristão ele pode falar através de gestos, tipo sorriso todo dia, porque você vê o cristão sempre abatido, você fala assim, nossa, o que tem de errado? Porque aquele cristão tem que estar sempre Alguma preocupado. coisa tem, né? Alguma coisa de errado tem, entendeu? Então acho que o sorriso também na vida. Sorriso. A gente é chamado a ser um luzeiro, né? Você é luz, nós somos luz, nós somos o sal. Há poucos dias eu vi uma dessas mensagenzinhas de Facebook, mas sabe quando alguém ministrava que a gente é chamado a ser o sal, mas não podemos ser o sal grosso. Verdade. Né? O sal que vai extrapolar. Verdade. É Eu sal. fiquei pensando, realmente, é sal, mas até mesmo o sal, quando você vai fazer a comida, põe demais para ver se você come. Né? Não dá. Ou deixa sem sal, não roda. Você vai embrulhar a coisa ali e não vai. Então nós precisamos ser o sal, o equilíbrio, ser luz, fazer a diferença. Jesus não fala que a luz não é para colocar debaixo do banco. Se você, como luzeiro, né, entrar debaixo do banco, Jesus te ama, mas eu falei. Eu não deixei de ser luz. Agora, se eu visse a mulher chorando e eu, igual a história do samaritano, né? Do samaritano lá caído e passou um e outro Sou sacerdote. e outro e deixa ele cair. Mas foi lá o samaritano, não, eu vou pôr ele aqui, vou levar ele lá. Era luz. Ele não ficou lá escondido. Mas ele fez a diferença.
aqui. Nós, como igreja, como discipulado, como aqueles que estão se dispondo, né? Aprendendo, porque como a gente está aprendendo aqui, eu também preciso aprender. Né? A gente está aprendendo. Então hoje eu creio em nome de Jesus. Uma próxima você vai ver, vai sair muito fruto aí. E em nome de Jesus vai sair fruto. às vezes basta um gesto. Sim, como o Rosane falou. Eu tenho o hábito de andar com um pacote de criança na minha bolsa. Dificilmente eu tenho problemas de coisa. Mas eu gosto de usar, porque às vezes eu estou no culto, na hora da oração, assim, e eu vejo uma pessoa chorando muito. Às vezes tem, né? Uma irmã está ali chorando. Então, eu não falo nada. Eu faço assim, ó. E dou um lencinho para a pessoa. Geralmente quem está chorando está sem medo. É só isso. Você entendeu? É um chamado que Deus pôs no meu coração. E muita gente depois vem, me abraça e diz, olha, eu senti que você me apoiou. Eu não sei porque ela está chorando, eu não vou perguntar, ela não precisa me contar, né? Porque entre ela e Deus. Mas quando, às vezes, quinta-feira mesmo aconteceu isso. A pessoa estava chorando, eu estava atrás, eu pus a mão no ombro dela e dei o pacotinho. Só. Porque às vezes é só isso que você precisa fazer. Né? Às vezes precisa falar muito, às vezes precisa falar pouco. Que são gestos que fazem a diferença. E aí eu sou discípulo, e eu preciso levar isso para as pessoas. Porque a igreja está sendo despertada hoje. A nossa vivência conciliar lá foi muito isso. A palavra do nosso bispo hoje, não só o que está deixando, mas o bispo Marcos, ele falou muito a respeito do despertar da igreja para o discipulado evangelizador. O discipulado que eu sou discípulo, eu vou fazer um, que vou fazer outro, que vai fazer e que vai gerar vidas para o reino em nome de Jesus. Né? É a gente se colocar à disposição. Porque quantas pessoas precisam ainda ser alcançadas? E como elas vão ouvir se não há quem pregue? Se não há quem fale? Se não há quem... Né? Lá no nosso trabalho, pessoas lá, na rua, na vizinhança. E aí é um desafio às células, mas que elas vão se expandindo ao ponto que não cabe mais gente lá no centro. E vai se multiplicar. Online. Sim, mas vai que chega uma hora que não dá mais, tem que dividir o online. Do notebook. Tem que dividir lá o negócio porque não cabe mais lá. Aí uma cuida do grupo, outra cuida do outro. Tá certo. E a Então outra é coisa isso, também, é levar alguém para Jesus. que a gente já está muito claro no discipulado, pastor. Você me alertou, falou um negócio agora, talvez não seja sua intenção, mas você deu um alerta aqui. A gente não pode ficar contente com aquele grupinho. Entendeu? Às vezes não é nem porque o grupo está maior ou menor. Estamos aqui só nós, está tão bom, né? Não vamos mexer. É confortável. O conforto tem que sair do conforto. Sair do conforto. Sair da zona de conforto. Expandir. Sair daquele espírito. Não, aqui é o nosso grupinho, né? Eu sei que tem um discipulado aqui na igreja que está desde antes da pandemia, que é o grupo lá do Três Marias, que nem parou na pandemia. Então elas estão lá há muito tempo, né? Mas eu já vi alguém dizer para elas, ó, vocês precisam dividir. E eu vejo que às vezes eu entendo elas, porque elas, não, mas quem disse que a gente quer dividir, a gente quer ficar junto. Mas a gente precisa entender isso. Eu preciso fazer mais um. Tem que Preciso fazer convidar mais alguém lá um. no bairro para ir, eu preciso convidar outro Tem que alguém. trazer mais. Trazer pessoas, porque senão, como que a gente vai cumprir o comissionamento do reino? Se a gente não se abrir, e realmente é sair do comodismo, que às vezes é lógico, é bom, né? Mas é cuidar do outro, é se importar com o outro, é levar essa mensagem de salvação, que as pessoas estão necessitadas, carecidas. Vamos ver dois textos aí, bíblicos, Atos 1:8 e Isaías 61:1 e 2. Comissionamento dado por Jesus aos discípulos, e a vida cristã é esse processo. Nos tornamos discípulos e então vamos
discipuladores, nos colocamos à disposição do reino. Jesus nos comissionou, deu uma incumbência, Jesus nos chamou, Jesus nos vocacionou a fazer discípulos. Deus nos mandou fazer discípulos em todo o mundo, porque isso faz parte do seu grande propósito, tornar seu nome conhecido em todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, façam-nos meus discípulos. Isso significa que sou um discípulo e uma discípula de Cristo. Me disponho a fazer mais um discípulo para Cristo, que futuramente irá se dispor a fazer mais um para o reino, e assim sucessivamente. Amém? Atos 1:8 e Isaías 61, 1 e 2. Quem achou, leia Atos 1:8 e depois Isaías 61, 1 e 2. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E aí Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? Isaías 61 é as boas novas da salvação, né? E nós entendemos que quem está sobre nós é o Espírito de Deus, que lá em Atos 1:8 cumpriu-se essa promessa e ele, né? Atos 2, né? Quando a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o encorajador, é o motivador, e aqui é esse chamado a nós: eu sou comissionado, eu sou vocacionado, eu sou chamado, eu sou discípulo, eu sou discípula de Cristo. Então eu preciso entender isso. Realmente não se acomodar no reino, mas levar a mensagem de salvação a outros que estão precisando. Pessoas que às vezes estão entrando em estado de depressão, de choque, às vezes, né, em sofrimento, em angústia. Como a Rosane falou, começa dentro da nossa casa também. Quantos estão ali ainda, né, meio que às vezes em pendência, mas é a oração, é a ação e é também levarmos, né, esse evangelho libertador para todos que precisam da graça, em nome de Jesus. Porque esse é o foco, é o crescimento do discipulado, né? É você começar a olhar à sua volta e ver: eu preciso gerar discípulos, eu preciso levar Jesus, né? É tempo de sair, tempo de ir, é tempo de entender: eu sou um discípulo, eu preciso, né, levar essa mensagem de salvação àqueles que precisam, àqueles que estão sedentos, estão... Tem que estar abastecido. Tem que estar abastecido, né? Porque aí, quando o Vavá falou, aí é próximo que vai... Deus vai mandar alguém lá, e não vai só sair correndo não, vai falar: ó, Jesus te ama, mas ó, é assim, Deus vai te usar lá, assim como o Beto, o Danilo, a Rosânia, a Gi, o Fernando, a Sandra, a Adriana, né? Lá no hospital, quantas pessoas lá, né? E quem sabe lá é um propósito de Deus começar algo lá dentro, em nome de Jesus. Então Deus sabe, são pessoas, né, que estão precisando, e a gente precisa olhar para essa volta que as pessoas estão carecidas da graça de Deus. E essa igreja está aqui para fazer a diferença em nome de Jesus. Tem feito e vai fazer muito mais para a honra, glória e louvor do nosso Deus, né? Então, esse é o nosso chamado. E aí, para finalizar, que já está dando o nosso horário aí, o discipulado ele acontece no contexto da consolidação, né, que é o cuidado da igreja local, é o crescimento espiritual, é a maturidade cristã, é o estudo bíblico, é a comunhão. É isso que hoje eu creio que nós estamos fazendo, né, nos nossos grupos. Mas o discipulado também acontece no contexto da evangelização, que é o ir de fazer, é a compaixão por vidas, é olhar para os campos e se dispor como ceifeiros da seara, é anunciar o evangelho, as boas novas àqueles que ainda não conhecem o Senhor.
E aí, para finalizar, um texto de Isaías 52, 7, quem puder ler para nós. Isaías 52, 7 e Romanos 10, 14 e 15. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém? Você crê nessa palavra? Coisa linda, né? É formoso os nossos pés. E é os nossos pés. Quem sou eu, é cada um de nós aqui. É os pés que anunciam, que levam a paz, que onde vai, onde passa, indo e fazendo discípulos. Em nome de Jesus. Na nossa imperfeição, na nossa fragilidade, assim como discípulos, mas a capacitação vem do Espírito Santo. Ele é que é sobre a nossa vida. Então, onde a gente entra, pisa ou vai, na nossa família, na rua, no trabalho, no dia a dia, na praça, onde eu estou, os meus pés é aquele que é formoso diante de Deus e que vai levar essa paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, Romanos 10, 14 e 15. Porém, encontrarão aqueles que não creram, como crerão naquele em quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não for enviado, como certo quão famosos são os pés que anunciam coisas boas. Ele vai lá, Romanos pega lá o texto de Isaías, né? Ele faz um gancho, né? Ele faz um gancho para a gente entender esse chamado de Deus, né? Para nós. Então, essa lição é a gente finalizar esse desafio para nós. E a gente possa se entender, cada um, nós somos comissionados. Amém. Nós somos chamados, nós somos discípulos. E o desafio é gerar novos discípulos para o reino, em nome de Jesus. Né? É gerar. Se eu e mais um já são 2. 2 mais 2 já são 4. E assim, né? Sucessivamente. E o reino ele vai sendo expandido e pessoas serão salvas, libertas, curadas, transformadas em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus continue nos fortalecendo e glória a Deus porque sai daqui hoje já com uma nova classe aí, um novo discipulado de homens aí, em nome de Jesus. Conversa com o Marco. Conversa com o Marco porque ele é o que encabeça. Ele é o, né? assim, de todos. E, inclusive eu vou dar um feedback lá para o Marcos, que a gente teve essa aula e teve esse despertamento aqui para esse discipulado com os homens, e aí ele vai ajudar eles no encabeçar desse projeto, mas como grupos hoje, como células, vamos pensar em mais um, né? Pensar em mais um, alguém que está ali do meu lado, alguém que precisa, né? Ser alcançado pela graça e será assim, né? Terá esse privilégio, essa oportunidade também de ouvir a respeito do reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos ajude aí na missão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Sim. O Senhor nos acordou nesse domingo, pela manhã, nos Sim, trouxe Senhor. pela Tua mão aqui, Senhor Deus. Sim. Não é por acaso que nós estamos aqui, mas é Sim, pelo Jesus. Teu amor Sim, que Pai. nos trouxe, Senhor Deus, aqui para estudar a Tua palavra. Amém. Deus, obrigado por esse privilégio, mas também não queremos só ficar desfrutando, Senhor Deus. Nós queremos receber essa comissão que o Senhor nos deu de fazer algo, Senhor Deus, fazer a nossa parte, aquilo que o Senhor espera de nós. Sim, sim. Ó Deus, o Senhor sabe da nossa pequenez, o Senhor sabe, Deus, que nós não somos nada Sim, diante sim. de Ti, Senhor Deus, diante da Tua grandeza. Sim, Deus. Mas o Senhor prometeu estar conosco, Senhor Amém, Deus. Senhor. E é no Senhor que está a nossa força. Amém. Amém. Na alegria do Senhor está a nossa força, Senhor Amém. Deus.
que nós possamos, como igreja, nos unir, nos alegrar, Senhor Deus, para que nós possamos ser fortes, ter bom ânimo, levar a tua palavra a muitos outros, Senhor Sim, Deus, Senhor. trazer mais irmãos para congregarem aqui conosco. Amém. Buscar, Senhor Deus, muitas ovelhas que às vezes estão feridas, Sim, Deus, Senhor. que ficaram pelo caminho na Ó tristeza, Jesus. Sim. Ó Deus, nos usa como canal de bênção. Sim, ó Pai. Abençoa nossos pés, Deus. Amém. Torna nossos pés mais formosos Sim, Senhor. para fazer a tua obra, Senhor Deus. Amém, Que Senhor. é o nosso objetivo aqui nesse mundo, Senhor Deus. Amém. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, tua bênção, Senhor, para essa classe da escola dominical, Sim, que sim. possam haver muitos frutos aqui, Amém. Senhor. Que a tua palavra alimente o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor, discernimento, Senhor Deus. Amém. Ó Deus, para a gente não fazer o teu serviço de qualquer jeito, Sim, Jesus. mas fazer sempre o melhor, Sempre, ó Pai. a ti e não aos homens. Sim, ó Ó Pai. Deus, já pedimos que o Senhor esteja abençoando, Deus, esse grupo de discipulado, Deus, que está nascendo nesse coração Amém, aqui, Senhor. desses homens, da Sim, nossa Deus. classe, Deus. Sim, Que Pai. o Senhor esteja abençoando eles, abrindo, Deus, os horizontes, tirando as dificuldades, Senhor Deus, para que eles possam se reunir, se multiplicar, Senhor Deus, está recebendo do Senhor e está transmitindo também aos outros. Amém. Ó Deus, pedimos o perdão dos nossos pecados, Senhor, que o Senhor nos dê direcionamento como igreja, como família, como ministério, Senhor Deus, que nós possamos sempre estar dispostos a fazer a tua vontade. Amém, Abençoa Senhor. a pastora Lucinéia, a pastora Luci, toda a Sim, liderança da Jesus. igreja, Deus, que muitas vezes são alvos, Senhor Deus, de problemas, dificuldades, mas que cada dia tudo isso vai sendo derrubado, Senhor, que a gente não perca o foco, Deus. Nosso foco está em Jesus Cristo. Que cada um tenha isso na sua mente, no seu Amém. coração, Senhor Deus. E não deixe as dificuldades do dia a dia nos abater, Sim, Deus. mas nos fortalece, Senhor, no físico, no emocional e no espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.